Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro, e o tema do estudo de hoje é a bênção do trabalho. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10. Aqui, a Bíblia Sagrada diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. A menos que a pessoa seja rica ou beneficiária de um fundo monetário que os pais criaram para que ela nunca tivesse que trabalhar, mais cedo ou mais tarde vai precisar do trabalho. Na verdade, em muitas histórias, o dinheiro de herança, destinado a ser uma bênção, leva à tragédia e à pobreza. O ideal é encontrar algo que gostamos de fazer e que proporcione o sustento, ser capacitado nessa área e atuar nisso ao longo da vida. Esse é o ideal. Mas, vamos ser francos, nem sempre acontece assim. O trabalho não foi uma punição, obviamente. Foi projetado por Deus para o bem dos seres humanos. Gênesis capítulo 2, verso 15, conta o exato momento em que Deus dá ao primeiro casal uma responsabilidade, um trabalho, uma função, que no caso era cuidar do planeta Terra, cuidar do jardim e de tudo o que havia ali. Ou seja, mesmo no paraíso, mesmo em um mundo em que não havia pecado, nenhuma morte e nenhum tipo de sofrimento, Deus sabia que os seres humanos precisavam trabalhar. No livro Nossa Alta Vocação, na página 219, temos aqui uma excelente análise. Eu vou dividir com você. Aqui, esse texto diz assim: e a Adão foi dado o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não poderia ser feliz sem uma ocupação. A beleza do jardim o encantava, mas isso não era suficiente. Ele precisava ter trabalho que chamasse ao exercício os maravilhosos órgãos do corpo. Se a felicidade tivesse consistido em não fazer nada, um homem, em seu estado de inocência, teria sido deixado sem ocupação. Mas aquele que criou o homem sabia o que seria para sua felicidade. E assim que criou, designou-lhe um trabalho. A promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. E ao finalizar a lição de hoje eu digo o seguinte: mesmo após a queda, quando, como todos os outros aspectos da vida, o trabalho tinha sido contaminado pelo pecado, Deus disse para Adão, em Gênesis capítulo 3, verso 17: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Note que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem, pelo bem de Adão, com a ideia de que ele precisaria do trabalho, especialmente como um ser que, infelizmente, a partir daquele momento, era um ser caído. Portanto, o trabalho dado por Deus é uma bênção que nós precisamos. E graças a Deus por isso, né? Como é bom fazer o que a gente gosta, como é bom poder desfrutar das bênçãos do trabalho, poder colher aquilo que a gente planta com dedicação. É maravilhoso. Por isso, que Deus abençoe muito a sua vida. Primeiro, para que nunca falte o trabalho, para que nunca falte as bênçãos decorrentes dele. E segundo, que o Espírito Santo nunca nos deixe esquecer jamais momento nenhum de nossa vida, que a maior profissão, que o maior e mais importante dos trabalhos é anunciar a volta de Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Termino deixando com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, nós nos encontraremos amanhã em nosso próximo estudo. Até lá!